Vim compartilhar com vocês algo que aconteceu hoje em um atendimento que eu fiz, onde eu estava conversando com uma terapeuta que está em fase de transição, né? Transição de carreira. Ela já tem as técnicas, já é formada, habilitada a exercer a função de terapeuta há algum tempo, mas ainda não conseguiu fazer a transição de carreira e formar aí a sua carteira de clientes. Ela trabalha como autônoma, né? Não tem um trabalho fixo em uma empresa, assim, não é CLT, mas estava fazendo algumas corridas como Uber, estava fazendo algumas marmitas fit, né, para vender. E o que acontece? Eu perguntei para ela quais ações do dia a dia dela que ela estava conseguindo executar, que ela estava focando ali para conseguir colocar em prática a sua carreira de terapeuta, né? Então, do seu dia, das suas 24 horas, quantas horas eu estou de fato me dedicando, trabalhando em cima das terapias? E o que a gente percebeu foi que, apesar da rotina dela ser corrida, ela ter várias atividades, a grande parte das horas do dia dela estavam ligadas a atividades não remuneratórias. O que significa? Coisas que não vão trazer caixa para mim, que não vão me trazer clientes novos, né? Coisas operacionais, coisas de rotina, algumas coisas pessoais. Então, o que acontece? Ela estava contando para mim que ela acreditava que com base, né, ela fosse fazendo os autotratamentos, as autoaplicações, né, a sua consciência iria evoluindo, iria despertando e ela teria sim insights, teria clareza, teria vontade de fazer certas coisas, né? Então, qual ação que eu vou tomar? Isso viria naturalmente para ela e ela conseguiria colocar em prática a sua carreira como terapeuta. O que a gente estava discutindo era justamente isso, né? Eu estava falando sobre essa questão da motivação, essa ilusão da motivação. Hoje a gente bate muito em cima, tem muitos cursos, muitos discursos aí falando sobre como você se motivar, como você ter vontade de fazer as coisas. E sim, a gente precisa ter um certo equilíbrio, eu preciso ter uma certa motivação sim para fazer, mas a minha principal motivação ela tem que ser o resultado, né? Aquilo que vai me motivar a fazer algo é o resultado que eu vou ter a partir daquela ação. Por quê? Disciplina, organização e constância são coisas chatas, né? São coisas assim que elas não despertam hormônios de adrenalina e de dopamina no nosso cérebro. Ou seja, nós temos dificuldade de sentir prazer diante dessas atividades. E se eu faço algo que eu não sinto prazer naquele momento, realmente eu não tenho vontade de fazer aquilo. Então a minha vontade, ela tem que ser com base lá no final, com base no resultado que eu quero ter, né? Com base na vida que eu quero construir. Essa tem que ser a minha motivação. Então é muito difícil, mesmo eu fazendo harmonizações energéticas, mesmo eu fazendo vários procedimentos terapêuticos para me ajudar a me sentir mais forte, a me sentir melhor. O que acontece? Eu até tenho essa energia toda, mas às vezes eu não consigo materializar ela, porque se eu ficar esperando ter vontade de fazer certas atividades, de fazer o meu planejamento de marketing, de ir conversar com os clientes, de mandar mensagem, de ligar, de montar minha agenda, isso não vai se concretizar de fato. Eu vou ter vontade de fazer outras coisas e vou gastar aquela energia e não vou canalizar ela para aquilo que eu gostaria, né? Então, como que a gente pode, enquanto terapeutas em transição, né, falando exatamente para esse público, se você está nesse momento, então presta muita atenção nisso que eu vou te dizer. Se você é um terapeuta em transição de carreira, você precisa fazer um planejamento e precisa definir horas diárias de trabalho que você vai sentar e você vai estar ali focado naquele trabalho. Por quê? Por mais que seja uma atividade, quando eu falo em atividade autônoma, em empreendedorismo, né? Porque a grande maioria dos terapeutas não são CLT, são autônomos. Então, é uma atividade que ela exige muito trabalho, sim. E às vezes a gente tem a ilusão de ter mais liberdade, de ter liberdade de tempo, poder organizar minha rotina. Só que isso
eu vou ter lá na frente, quando eu já tiver construído resultados que me permitam ter essa flexibilidade de horários e não ficar presa em nenhum tipo de escassez, onde eu já tenho uma estrutura que me permite fazer isso com tranquilidade. Agora, se eu estou no início, eu preciso encarar com seriedade, eu preciso encarar aquilo como um trabalho, né? Como um negócio, porque você está ali diante de um negócio. Então, quanto empresária, quanto empreendedora, eu preciso ter esse olhar um pouco mais formal e definir algumas coisas, né? Então, quantas horas por dia eu vou me dedicar à terapia no início, mesmo que eu não tenha cliente? Quantas horas for preciso de acordo com a minha agenda? Isso não é uma definição. Então, por exemplo, vou definir que 4 horas por dia nesse início eu vou canalizar toda a minha energia, todo o meu foco, todo o meu empenho para conseguir colocar em prática a terapia, para eu conseguir investir nessa transição de carreira. Isso vale para tudo, porque se eu não colocar foco, se eu não colocar ali o meu tempo, não dedicar a minha energia todos os dias naquilo ali, não vai acontecer de um dia para o outro como mágica. Por mais que eu faça procedimentos terapêuticos, por mais que eu utilize de diversas ferramentas que a gente tem hoje à nossa disposição, né? Mas eu não vou ter resultado. E por isso que hoje a gente tem aí milhares de terapeutas que não conseguem fazer a transição de carreira. E uma outra coisa também, né? Eu preciso colocar em prática, né? Eu preciso praticar sempre, todos os dias nesse horário. Não adianta eu marcar que eu vou me dedicar 4 horas por dia e, eu não sei como divulgar. Vou estudar marketing, vou estudar como divulgar o meu trabalho como terapeuta. Ok, né? Quantas horas você vai se dedicar nisso? E estudar, ele tem que estar à parte dessas 4 horas, né? Ou no máximo ali, no começo, ser 1 hora dessas 4. Mas essas 4 horas são para mim praticar. Então, imagina o seguinte, você começou um emprego novo em uma empresa nova, né? Um emprego formal, CLT. O que acontece? No horário que você vai para a empresa, você vai põe a mão na massa, você vai praticar lá, você vai, mesmo que você não saiba a tua função ainda, mas você vai tentando, você vai ali desenvolvendo a coisa. Estou com dificuldade, vou procurar um curso para me ajudar naquela atividade, naquele emprego novo. Que hora que eu vou fazer esse curso? Que hora que eu vou estudar? Eu vou estudar depois do meu horário de expediente. Então, quanto o meu trabalho de terapeuta é a mesma coisa. As 4 horas que eu vou me dedicar ali para a função de terapia, de terapeuta, é para mim pôr a mão na massa. Então, se eu não tenho cliente, eu vou divulgar, eu vou passar essas 4 horas aplicando tudo que eu tiver de ideia para eu poder ter esse resultado. E nas outras horas, eu vou definir um outro tempo para mim estudar. E conforme eu vou estudando, outro dia eu vou tentando praticar de novo. Mas ficou feio, acho que não tá legal, acho que não é assim, tô insegura, mas faça. A gente tem que ir fazendo todos os dias, todos os dias, todos os dias você praticando, colocando. Se não deu resultado, ninguém compartilhou, ninguém respondeu. No outro dia você faz diferente, faz de outra forma, vai estudando e vai aplicando. Porque se você não seguir o processo de estudar e aplicar, você nunca vai estar pronto o suficiente. Essa é uma crença que limita muito os terapeutas hoje em dia, né? Então eu converso com muitos que têm essa dificuldade, que é a crença do perfeccionismo, de eu querer estar preparada e pronta, saber de tudo para eu poder ter cliente, para eu poder chegar nele, para ele poder vir até mim e eu entregar um bom resultado. E não acontece assim. A gente tem que estar minimamente preparado e eu só vou conseguir alcançar a excelência em qualquer tipo de trabalho quando eu for para o campo de batalha, quando eu colocar a mão na massa, quando eu começar a ver de fato as dificuldades que eu tenho e lidar com problemas reais, porque esse é um outro ponto. A gente passa muito tempo pensando em como resolver problemas que não existem. Mas o que eu vou fazer se tal coisa acontecer? Eu preciso estudar sobre isso, eu preciso ver isso, eu preciso me preparar para isso. Ok,
Precisa, só que você está gastando uma energia com base em um problema que não existe. Enquanto os seus problemas reais, os seus problemas de hoje continuam ali e você não está fazendo nada. Então, todos os dias eu preciso olhar para aquilo que é necessário naquele dia. Qual é o meu problema daquele dia? E focalizar a minha energia para aquele ponto. Não adianta eu gastar tempo e energia ficando ansiosa, trabalhando coisas que não estão ali, né? Então eu preciso colocar a mão na massa, eu preciso fazer aquilo que eu já sei, para depois ir ajustando e aperfeiçoando, né? E aí a gente tem vários mecanismos para te ajudar nisso. Você pode procurar um curso, pode procurar a mentoria, pode entrar em canais de ajuda. Você pega conteúdos como esse aqui que você está assistindo e você vai tendo esses insights, vai tendo esses aprendizados e vai colocando em prática, né? Então, qual que é aqui desse vídeo que eu estou te dizendo que você já consegue colocar em prática? Se você é um terapeuta em transição de carreira, você precisa, primeiro, definir quantas horas por dia você vai se dedicar a este trabalho e olhar as terapias como o seu trabalho, porque se você quer ter as terapias como a sua profissão, quer encarar isso como uma carreira e não como um hobby, e não como um trabalho voluntário, e não como algo para lazer, né? Se você quer realmente viver de renda, da renda que as terapias te oferecem, né? Ter um trabalho remunerado com elas, você precisa encarar como de fato é um trabalho, uma profissão. Então eu preciso de horário e eu preciso olhar para aquilo que naquele horário eu vou trabalhar. Então eu não vou resolver coisas pessoais naquele horário, né? Eu não vou me distrair com outros projetos, com outras coisas, com outras atividades, com outros trabalhos naquele período, né? Então tem que ser um período que eu estou ali focada, né? Ah, mas eu vou sentar e vou fazer o quê se eu não sei o que fazer? Se você está totalmente perdido e não sabe mesmo o que fazer, você pode começar comprando um e-book, que eu vou deixar o link aqui na descrição, né? Onde eu escrevi um passo a passo, tem lá, vai te ajudar a ter clareza de como você definir o teu processo de terapia e como fazer já o seu processo de divulgação. Você pode também optar por um programa de mentoria, como também tem aqui um link à disposição de vocês, quem quiser entrar em contato para agendar o horário. E tanto comigo quanto com outras pessoas, tá? Tô dando as opções aqui do que eu ofereço, mas vocês podem fazer com qualquer pessoa, que vocês sentirem-se confiante. E outra coisa, começa, mesmo não tenho dinheiro para investir, não tenho condições de fazer, por onde eu começo? Comece por aquilo que você sabe que é o que deve ser feito, porque vocês têm uma noção, né? Nós somos hoje bombardeados de muitas informações e a gente tem acesso a muitas delas gratuitamente, né? Então, assim, você sabe que para você divulgar alguma coisa, você tem que ter lá a tua conta do Instagram, você tem que ter a tua conta do Facebook, você tem que informar as pessoas o que você faz, que seja uma postagem que para você acha feia, você acha que não faz sentido, você acha que não consegue escrever bem, mas escreve de alguma forma, faça de alguma forma, comece fazendo e com o tempo você vai ajustando. No dia seguinte você vê o que eu posso melhorar, como que eu posso fazer, como que eu posso apresentar, né? Converse com os seus amigos, converse com a sua lista de contato, se apresenta, fala do que você faz, fala os benefícios que a terapia traz e não fica tentando explicar o que é a terapia, como que ela funciona, quais são os detalhes de por que aquela técnica dá certo ou não. Fale dos resultados que você traz, dos problemas que você consegue resolver com aquilo, porque é isso que as pessoas querem, é isso que elas estão interessadas. Ninguém quer fazer terapia, as pessoas querem resultado, elas querem resolver os problemas que elas têm. Então, defina qual é o problema que você consegue resolver hoje, que você sabe que as terapias vão ajudar e que você tem segurança para aplicar. Fale sobre isso, comece contando isso, conte as suas experiências com a terapia. Então começa divulgando essa parte, né? Vai trabalhando a tua técnica, vai fazendo os teus procedimentos de autotratamento, de autoaplicação com intencionalidade. O que é isso? Eu vou fazer, mas eu vou fazendo e vou analisando.
qual é a minha rotina durante esse tratamento, qual o resultado que eu tô tendo, como que ele me ajudou, o que ele tá trabalhando, né? Não é apenas ter o hábito de ir fazendo, porque muitos de vocês têm o hábito de fazer autoaplicações terapêuticas, mas não vai analisando o ontem com o hoje, com o resultado que eu tinha e o que vai mudando ao longo do tempo. Então, assim, eu preciso dessas informações para eu poder ter de base para explicar para alguém, né? Olha, eu tinha um problema X, eu fiz tal tratamento por tanto tempo e eu tive X resultado, né? Isso te dá segurança na hora de expressar o teu trabalho, de explicar o que você faz, e é isso que vai chamar a atenção do teu cliente, porque ele não quer fazer terapia, ele quer que você ajude ele a resolver um problema que ele tem. E não importa qual é a técnica que você vai usar, desde que você consiga, com ética e com comprometimento, ajudar aquela pessoa a resolver aquele problema, ok? Então, meus queridos, eu fico por aqui hoje e daqui a alguns dias tem mais vídeos com outras técnicas e outras dicas para vocês. Até mais!